Lucas capítulo, aleluias, 18, louvado seja o nome santo do Senhor, no versículo 35, Lucas 18, versículo 35, vai nos dizer assim: E aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa minha vida como instrumento nas tuas mãos. Pai, que não seja eu falar, mas o teu Espírito Santo. Pai, venha tirar todo impedimento, Senhor, para que nós estejamos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor amado. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Segunda-feira, quando eu soube que eu iria estar ministrando aqui hoje, eu fiquei assim mais ou menos umas 3 ou 4 horas no computador preparando a palavra. E aí eu fui dormir. Mas eu preparei, li uma coisa aqui, li uma coisa ali. Eu falei, mas eu acho que não é isso ainda não. Mas deixei lá preparadinho. Dei umas 2 páginas e fui dormir. Isso de segunda para terça. Quando foi terça de madrugada, 3h20 da manhã. Isso é só para quem crê, viu, amados? Aleluias. Hoje eu cheguei aqui de manhã e ainda comentei isso com a pastora, né? Que nunca havia me acontecido isso. Então o Espírito Santo me acordou 3h20 da manhã, mas eu acordei assim, querendo sair para a rua, como se já tivesse dormido 24 horas, né? Estava bem, não queria mais ficar na cama. Mas o Espírito Santo queria falar comigo, né? E ele me acordou e falou assim: vai lá em Cego de Jericó. Aí eu ainda disse assim para o Senhor: mas Cego de Jericó, todo mundo conhece essa palavra, né? Ele falou: não, mas lá vai alguém que vai precisar ouvir sobre a história do Cego de Jericó. Então mudou-se todo, né, o que eu havia preparado. Por quê? Porque é Ele quem nos prepara. É Ele quem abre a boca, é Ele quem vai falar por nós, não somos nós. Porque por mim eu estava na cama, o corpo estava pedindo cama, que eu ficasse ali com chá quente e ficasse debaixo das cobertas. Mas é o Espírito Santo quem vence, é Ele quem vivificou na minha vida e na vida de vocês que estão aqui. Vencer o frio, né? Estão todos aqui, escolheram a melhor parte, escolheram ouvir a Deus, escolheram buscar aquilo que vocês vão levar, eu creio. Depende da minha fé, depende da sua fé, mas Deus conhece o nosso coração. Aleluias. E quem não conhece a história desse cego, né? Quem não conhece isso? Cada um de nós conhecemos. Mas o que chama a atenção nessa história, aleluias, é a fé e a atitude que ele tomou. Aleluias. Esse cego tomou uma atitude depois de mendigar muito tempo. Depois de ficar muito tempo naquela mesma posição. Quanto tempo a gente fica? Já aconteceu isso com você, de você ficar na mesmice há muito tempo? Tomo atitude ou não tomo? Será que eu devo esperar? Será que é agora? Será que é depois? Será que hoje não é o dia? Amados, essa história vai nos mostrar isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma história de fé. E Deus está perguntando para mim e para você hoje: que queres que eu te faça? Ó, que Deus maravilhoso. O que eu preciso? O que você precisa? Eu não sei o que cada um veio aqui nesta noite buscar. Eu sei que o meu Deus pode lhe dar. Eu sei que o meu Deus pode fazer todas essas coisas. E veja que quando a gente começa a trabalhar na obra do Senhor,
sempre tem aquela multidão, né, que não quer. Aquela multidão que não quer que eu faça nada. Aquela multidão que não quer que eu ajude a obra do Senhor, que eu lave, que eu passe. Aquela multidão que não quer que eu ajude as crianças. Aquela multidão que não quer que a gente ajude os jovens. Ou seja, o inimigo. Aquela multidão na vida desse cego era o inimigo. Porque o cego naquela época não podia estar junto com os outros que eram sãos, né? O que era cego, aleluias, o que tinha doença, o que tinha enfermidade, era ficado lá sozinho, no vale do esquecimento. Não tinha nenhum valor, como hoje, muitas vezes você não tem valor. Mas para Deus você tem muito valor, né? Para Deus é o que importa para mim. Não importa o que o meu irmão pensa de mim, não importa o que a minha família pensa de mim, para mim o que importa é Deus. É eu e Deus. Não é verdade? Porque se nós olharmos para o homem, nós vamos pecar. Se nós olharmos para a direita ou para a esquerda, nós vamos se afastar, né? E o intuito não é afastar de Deus, o intuito é ficar firme na presença de Deus. E aquele cego, ele tinha aquela multidão contra ele. Ele não enxergava não, mas ele ouvia rumores, ele ouviu passos para lá e para cá. Alguma coisa diferente está acontecendo hoje aqui. O que está acontecendo, hein, fulano? Alguém falou para ele, né? Jesus de Nazaré estava passando. Já logo, ele tramou lá, né? O bem, ele procurou o bem. Ele procurou, de repente, sair da situação que ele estava. Ele procurou fazer alguma coisa, aquele cego. Ele falou assim: eu vou gritar e ninguém vai me impedir. Ei, irmão, muitas vezes nós temos que gritar, porque o impedimento é muito grande de eu estar na casa do Senhor. O impedimento é muito grande para nós estarmos aqui. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que é aqui que está a bênção. É aqui que está a bênção. O povo aí fora não entende o porquê que a gente grita, o porquê que a gente chora, o porquê que a gente fica alegre em todo o tempo. Mas é porque a gente sabe que a vitória virá. A gente passa por tanta prova, mas a gente sai ileso delas. A gente sai mais fortalecido dela. Porque o crente que passa por uma prova e fica batido, prostrado no chão, não é crente não, né? Porque o crente verdadeiro, ele sabe que essa prova, essa coisa dolorida que você tem que passar, ela tem início e fim. Ela vai sair, né? Então nós temos que ficar firmes, porque os levantes, a multidão é muito na nossa vida. Os levantes são muito, não querem que eu esteja na casa do Senhor. Então veja que a Bíblia, lá em Hebreus 11, tem lá variedades de pessoas que tiveram fé. Nós temos que ter fé. A fé faz parte da nossa vitória. Porque a própria palavra fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E nós temos que agradar ao grande eu sou, ao grande El Shaddai, ao grande que pode todas as coisas. Nós temos que ficar firme. Não importa a circunstância, não importa o que eu esteja passando, não importa o que você esteja passando, você vai sair dela. Olha, aqueles 3 homens que foram lançados na fornalha do fogo ardente, eles precisariam ser lançados lá? Se Deus quisesse, eles não seriam impedidos de ser jogados ali? Sim, mas Deus testou a fé dele. Ele tinha que passar por aquilo para ver quem realmente era quem ali. Muitas vezes nós temos, pai, por que? Tem pessoas que ainda perguntam, mas por que eu tenho que passar? Eu estou todo dia na casa do Senhor. Aí eu faço tudo bonitinho, eu dou meu dízimo, eu estou ali todos os cultos. Por que eu tenho que passar? Ué, para aprender, para ficar mais forte. Para ficar mais forte. Deus não quer, aquele que se alista não pode ser fraco, porque o fraco ele não vai conseguir vencer nada. O fraco não vai fazer. Gideão ganhou, aleluias, a guerra com 300 homens somente. E olha que tinha mais de 32 mil homens inscritos. Veja que com Deus nós não precisamos de muito não. Deus estando no meu barco, no seu barco, nós não precisamos de muito. Precisamos de fé. Aquele cego, ele teve fé. Vou tocar nele. Jesus, vou gritar. Tocar não, porque ele não podia nem chegar perto, né? Então ele gritou.
Mas o Senhor ouviu ele gritar. O Senhor ouviu o clamor dele. O Senhor ouve o meu e o teu clamor nesta noite. Nós temos que clamar realmente ao Senhor. Tem hora que nós temos que gritar e pedir alto para o Senhor. Tem hora que não podemos ficar falando baixinho, não. Temos que clamar. Clamar é gritar, é falar alto com o Senhor. E Deus ouviu o clamor dele. Porque de outra maneira ele não poderia ser atendido, porque ele não poderia estar no meio da multidão. Então de onde eles estavam, ele clamou. E o Senhor ouviu. O Senhor está ouvindo o seu clamor nesta noite, viu? Tome posse, porque o Senhor está ouvindo. Eu não sei o que você veio buscar, mas sei que o Senhor, aleluias, vai te dar esse presente. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que lutar. As bênçãos não vêm de qualquer jeito para mim e para você. As bênçãos não vêm sem luta, sem dificuldade. Não é fácil, porque se fosse fácil, não estaríamos aqui. Se nós pedíssemos algo para o nosso Deus e Ele desse, nós não estaríamos aqui. Tudo que eu peço Ele me dá mesmo, vou para a praia. Vou lá, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um apartamento na praia. Vou aproveitar esse feriado, vou para lá. Amados, o Senhor dá o melhor para mim e para você. Mas nós não podemos deixar Ele em segundo plano. Aquele cego enfrentou várias dificuldades, várias lutas. Nós temos que enfrentar. Temos outro exemplo na Bíblia de Neemias. Neemias ficou muito triste que trouxeram a notícia para ele que a cidade onde os pais deles viviam estava toda em ruína. Mas nós conhecemos o espírito de Neemias. O espírito de Neemias era para ajudar, para levantar a cidade novamente, os muros novamente. E ele enfrentou muitas lutas para levantar os muros. Nós aqui enfrentamos muitas lutas para levantar os nossos muros. Nós enfrentamos muitas lutas até próprias da família. Você está ali na igreja todo dia, mas nada acontece. Você está ali na igreja todo mês, você está fazendo campanha, sai campanha, entra campanha, você está na mesmice, é mentira de Satanás, porque nós não ficamos na mesmice. Se nós abrirmos os olhos, nós vamos enxergar o agir de Deus, sim. Não é no nosso tempo? Não, não é, mas a vitória vem. Porque a palavra do Senhor diz, né, que nós receberemos a vitória se nós tivermos fé que ela virá. Aquele cego levantou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cego, ninguém vai te ouvir. Senhor, tem misericórdia de mim. Não adianta, ele não vai te ouvir, cala a boca. Mas ele, pela terceira vez, ele gritou: Senhor, mais alto ainda. Cada vez que a multidão falava, ele gritava mais alto. Cada vez que nós ouvimos a multidão falar que não vai dar certo, a gente grita. A gente fala: com o meu Deus, tudo vai dar certo, sim. Ele acrescentou 15 anos na vida de Ezequias, para que ele colocasse a casa dele em ordem. Será que a minha casa, a sua casa está em algum momento em desordem? Alguma coisinha está em desordem? Não está de acordo com o que Deus quer? Vamos parar para pensar, né? Porque se tiver, vamos pedir para o Senhor um tempinho para pôr em ordem. Aleluias, porque hoje em dia a zombaria é muito dos cristãos, né? Nós somos zombados por aí. Deus falou que vinha, está falando faz tempo que vem e não vem. Aleluia, mas nós sabemos que Ele virá. Sabemos que não há tempo de brincar de ser crente. Não há tempo não. Nós temos que ficar firme, porque os dias maus já estão aí. E se eu enfraquecer, se eu ficar prostrado no chão, eu não vou conseguir vencer. Não vou. E aqui é o momento de estarmos unidos. É o momento que você ouve o irmão: pastora, fica firme, sua situação vai mudar. Você ouve uma irmã falar: vamos orar, vamos ficar junto que você vai vencer. É assim que nós temos que nos preocupar daqui para frente. Só no amor, amarmos uns aos outros verdadeiramente, né? Falar: irmão, fica firme, não desanima não, né? Não podemos desanimar. Como é que vamos vencer desanimado? Como é que vamos vencer entristecido? Não, diz que, aleluia, a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Então nós temos que saltar na presença do Senhor de alegria. Vamos clamar, pedir ao Senhor: Senhor, dá força para mim.
Senhor, me ajuda, Senhor, a permanecer sempre aqui. Me ajuda a crescer, me ajuda a conhecer a Tua palavra. Não deixe eu olhar para a direita nem para a esquerda. Me ajuda a perdoar, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que cura, que liberta, que leva para o céu. Nós servimos um Deus que nos perdoa, um Deus que nos dá um amor ágape. E o que é um amor ágape? É um amor sem interesse. Olha que amor grande que nós temos desse Deus. Muitas vezes, apesar de nós não, aleluia, não fazermos, não sermos obedientes, Ele ainda assim nos ama. A palavra do Senhor fala: vinde a mim como estáis, mas não permaneça como está. Todos nós que estamos aqui, eu creio que descemos as águas e sabemos que o velho homem fica lá. E tem que levantar uma nova criatura, mas muitas vezes nós estamos vivendo o velho homem ainda. Muitas vezes nós estamos tendo as mesmas atitudes que nós tínhamos antes de descermos as águas. Isso não pode. Ou você muda ou você não muda. A minha mão direita é crente, a esquerda não é não. Não pisa no meu pé. Olha que crente que você é. Você está brincando de ser crente? Então aqui, meu irmão, não é o seu lugar. Aqui é o lugar onde todos nós temos um único pensamento. Pensamentos bons, pensamento de amor, né? De amar o nosso irmão, pensamento de ajudar o próximo. Nós temos que ter só esse pensamento. O final da história nós conhecemos desse cego, aleluias, ele passou a seguir Jesus. De doente ele passou a ser sã. De esquecido lá no lado, ele passou a ser um dos que andava com Jesus, porque ele conheceu o poder de Jesus. Nós conhecemos o poder de Jesus. Todos nós aqui temos algo para falar que Deus fez. Todos nós aqui temos, aleluias, milagres para contar que Ele fez. Todos nós, em todo instante. Então, amados, nada mais justo que nós estejamos na casa do Senhor com chuva, com sol, com calor, com frio, doente ou não, porque aqui é o lugar de nós sermos sarados. Aqui é o lugar para os doentes mesmo, né? É para os doentes. Doente de amor, né? Doente de pensamento, pensamento de derrota, pensamento que não vai conseguir, pensamento que não tem cura. Ah, não tem jeito, seu filho não tem mais jeito. Ih, não tem mais jeito. Isso é fala do inimigo. Porque nós servimos um Deus que até para a morte tem jeito. Então tem jeito para tudo. Mas eu tenho que ter fé que isso pode acontecer. Aquele cego, ele gritou, ele só gritou. Não chegou perto de Jesus, não, ele só gritou de longe. Jesus mandou traga o cego para cá. O que você quer, meu filho? Eu quero enxergar. Deus vai perguntar para mim e para você hoje: o que você quer? O que você quer? Filho, filha, o que você quer? Conte aí para o Senhor o que você está precisando agora. Ele sabe, mas Ele quer ouvir você falar. Nós vamos interceder orando, né? Vocês vão buscar, nós vamos buscar, para que o Senhor atenda às nossas petições nesta noite. Creia que o Senhor vai ajudar. Não entre em desespero, não desanime, não fique triste. Levante a cabeça. Não, no tempo de Deus, Deus vai me dar. Eu sei que é no tempo dele, porque não é no meu. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo. Ah, pastora, mas vai demorar? Não sei. Depende da sua fé. Depende que Deus quer fazer um teste. Até onde você vai conseguir? Até onde? Vamos deixar Ele para ver até onde Ele vai. Aí na última hora eu entro e dou a solução. Porque Ele quer testar a minha fé e a sua fé, né? Nossa fé tem que estar lá no alto. Aleluias. Como esse cego conseguiu a bênção dele, né? Nós temos que conseguir. Aleluias, vamos conseguir. E o nosso lema é: ide e pregai as boas novas. Ide e falar o que Deus fez na sua vida. Ide e falar o que Ele tem feito e o que Ele vai fazer mais ainda. Amém? Que você possa entender o recado do Senhor nesta noite. Que você possa, aleluia, saber que Deus tem o melhor para você. Aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Nós podemos nos arrepender. O que eu falo para você hoje, amanhã eu já não posso fazer. Mas o Senhor não, Ele faz.
Porque Ele é fiel, que nós sejamos fiéis a Ele também, que nós tenhamos essa atitude como aquele cego teve. Vou tomar atitude, chega, não quero mais ficar na mesmice, não quero mais ficar pedindo, pelo amor de Deus, não quero mais pedir nada, eu quero ter o meu trabalho, eu quero ter a minha vida, eu quero que a minha vida fique em pé. Vamos fazer, vamos tomar atitude. Senhor, a minha atitude, aí eu, o Senhor e eu vou orar, porque o Senhor nos dá autoridade. Pastora, semana passada falou para mim, pastora, pede a autoridade que você tem. Nós temos autoridade. Nós somos escolhidos no ventre de nossa mãe para sermos autoridade. Em nome de Jesus, não temos que temer não. É no nome dele que todo mal vai sair. Todo mal vai bater em retirada. Toda obra contrária vai bater em retirada. Toda obra de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria vai batendo, vai caindo agora por terra das nossas vidas. Aleluias. Porque nós somos autoridade. Você é autoridade aqui nesta noite. Nós vamos orar. Aleluias. E você use a autoridade que Deus te deu, porque Deus capacitou você. Não tem ninguém, aqui na nave da igreja não tem ninguém que fala, não, eu não sei falar, sabe? Todos nós sabemos falar com Deus. Todos nós sabemos conversar com Deus. Se você quiser clamar, você clama, grita. Porque essa é noite de clamor. Aleluias para mim e para você. Amém? Vamos estar orando então. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, estamos diante da Tua presença nesta noite, Pai. Clamando a Ti como aquele cego clamou, Senhor. Senhor, que Tu possa operar, Senhor, grandemente na vida do Teu povo que aqui está. Senhor, venha tirar todo o mal. Venha tirar toda barreira, todo impedimento, todo dardo inflamável. Toda seta maligna vai caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Pai, desça com a cura em cima do Teu povo, com a libertação, com a provisão do alto céu. Pai, visita aqueles, ó Pai, aleluias, Pai, que estão preocupados, Senhor amado, que vai ser feito amanhã. Estão preocupados com aquela dívida, Senhor, Tu sabes, Senhor. Tu és o Deus de ontem, de hoje, de amanhã, é o mesmo. Tu és aquele que pode operar grandemente. Então opera na vida do Teu povo, Senhor. Que nós possamos sair daqui, não da maneira que entramos, mas da maneira que vamos sair agora, com o Teu poder, com a Tua glória. Certos, sabendo, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. É o que eu te peço neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.